Quando tu entrou na política, tu imaginou que tu participaria tão forte e presente da história do Brasil? Pô, que bela pergunta, velho. Isso é uma coisa muito pessoal, assim. Eu sempre... Todo mundo acho que guarda pra si algum tipo de... Pô, preciso fazer alguma coisa interessante na vida, né? E eu desde criança... Desde muito criança, não é que eu gostava de política. Na verdade, eu não gosto de política institucional. Se eu for falar, eu vejo essas análises políticas. O PMDB discutiu ontem, o Ministério tá... Eu acho isso insuportável. Eu não gosto disso. Mas eu gosto de entender determinados processos históricos, entender ou analisar um determinado jogo de poder, entender como ideias... Isso o que eu curto. Agora, eu como agente, eu não... Assim, eu me entendi como agente político quando eu fiz política na universidade, na Faculdade de Direito da USP. E eu era bom naquilo. Eu criei um movimento político na faculdade pra romper com o PT lá. E eu era muito novinho. Aprendi, fiz muita besteira, assim. Erros políticos idiotas, mas eu aprendi demais. Só que eu entendi ali que, pô, eu consigo fazer coisas que eu não imaginava que era capaz de fazer. Né? E eu entendi que eu era bom. Eu não sou o cara mais carismático do mundo, nem de longe. Também não sou o cara mais inteligente do mundo. Não sou a pessoa mais fácil de lidar, mas eu consigo pegar um determinado horizonte e eu consigo convencer pessoas talentosas, mais talentosas do que eu, a trabalhar comigo naquele horizonte e saber... Como se fosse, se eu fosse falar um jogo de futebol, seria o chave, talvez. Sabe? Um belo meio campo que vai armando e vai dando ritmo no time. E eu sabia que eu conseguia fazer coisas grandes fazendo isso. Né? Eu aprendi isso na faculdade. E quando eu monto o MBL com o Kim, com alguns amigos, eu falei, pô, o time é muito bom. A tese tá muito certa. E a forma como a gente tá lendo a realidade antes dos outros é muito bom. Então nós vamos fazer coisas grandes. Então, quando a gente montou o MBL, cara, pode soar estranho, mas eu tinha certeza que o impeachment ia acontecer. Eu parecia um daqueles trotskistas achando que a revolução ia acontecer a qualquer momento. Não, a revolução vai acontecer. Eu tinha certeza que o impeachment... Eu ia a reuniões com empresários para pedir dinheiro. E o empresário, não, porque eu soube, bababá, consultoria tal, falou que não sei o que. Eu falei, já aconteceu. Isso em 2015 ainda. Já aconteceu, vai, pá. Eu tinha certeza do processo e da natureza da coisa e eu tava confiando muito no time que a gente tinha. Por exemplo, o Kim era uma criança. Ele ia debater, assim, não é que ele ia ser entrevistado por um jornalista sacana. E assim, a gente treinava madrugadas inteiras. Pá. O Kim ia lá e acabava com o jornalista. O jornalista ia pegar ele, pá. Então, a gente via que, pô, a gente é um grupo especial, a gente tá fazendo coisas especiais. E quando você tem essa mentalidade, pelo menos a gente tinha, as coisas grandes vinham e a gente não se impressionava. Então, em nenhum momento, isso é uma característica bem interessante do MBL, a gente se impressionou com o poder. Eu nunca fui numa dessas reuniões importantes com grandes figurões, deixa eu tirar uma foto com você. Eu não tenho isso. Às vezes você faz uma foto protocolar. Tirem uma foto aqui, mas eu nunca me impressionei. Sabe, você tá com o microfone lá, tá a Paulista inteira lá. Nunca. Então, isso pra gente sempre soou natural. Porque também a gente nunca viu, sei lá, o processo como o tesão. Tô com like, eu sou reconhecido na rua. Eu nem sou muito, mas os meninos são, o Kim, o Arthur. Mas a ideia de, tipo, eu sei o que eu tô fazendo. Acho que essa é a parte legal. Porque a gente sabia, por exemplo, o impeachment deu certo. E depois ia vir um governo Temer, que era um governo tampão. Só que a gente já sabia assim, a nossa função meio que acabou aqui no governo Temer. Eu posso ajudar numa reforma aqui e ali, mas não era isso. O lance é, agora nós temos que formar os quadros pra isso. Só que isso vai demorar 20, 30 anos. Então a gente sabe que tudo que aconteceria nos anos pós-impeachment seria tampão. A gente teria que crescer organizacionalmente, estruturalmente. Ou seja, o MBL tem que ter mais dinheiro, mais gente, se espalhar em território nacional e formar um monte de líderes. Treinar esses líderes para eles não ficarem traindo a gente ao longo do processo, que é a coisa que mais aconteceu. O MBL formou assim, uma parte gigantesca do Congresso Nacional. Se eu pegar bolsonaristas e ex-bolsonaristas, gente do Partido Novo que foi membro do MBL, assim, grande parte da direita foi formada dentro do MBL. E as pessoas traem o MBL. Então, como fazer isso? Como tornar as pessoas fiéis? Como ter uma doutrina do MBL? Como extrapolar esse liberalismo bobo que a gente falou no começo, que o MBL defendia? Que hoje eu olho, eu fico meio constrangido, assim, como a gente tratava das coisas. Tudo isso, a gente sabe, daqui a gente tá num processo de um crescimento que não é em PG.
Não, desculpa, não é em PA. Tô burro agora. Progressão aritmética que é a reta, né? PG é em curva. No começo foi uma progressão geométrica. Agora não. É uma curva de crescimento constante, né? Que é a estruturação do movimento. Então, como o nosso horizonte foi esse, nada nos surpreende, nem pra bem nem pra mal. Então eu sei que a gente fez coisas bem grandes e eu sei que a gente vai fazer muitas outras até maiores. O MBL ele surge pra causar o impeachment ou tem outra coisa antes? Não, ele tem outra coisa antes. Se você for pegar, eu tava montando em 2000 eu participei das manifestações de 2013 e vi aquilo e eu achava, assim, eu participei, mas achava aquilo tudo muito burro. Porque eu participei de uma manifestação e eu olhei, eu fui tentar falar com os organizadores. Eu era um cara normal. Eu fui falar, o que vocês estão querendo fazer? Ah, não, porque eu nem lembro, tinha uma pauta muito do ônibus lá? Mano, já não era mais do ônibus. Já tinha passado do ônibus e tinha se tornado tudo. Tudo era causa. Eu falei, mas isso aqui é com o governo federal. Não, mas muda isso aqui, não sei o que. Assim, era a liderança das manifestações de 2013 eram muito toscas. E não adianta não falar. Muita gente fala, não tinha liderança. Não. Tinha. Todo ato tinha algum organizadorzinho. Tinha alguém que levava os megafones, alguém que falava o trajeto. Não era exatamente, é o caos geral. Tinha alguma organização. E eu achei muito ruim o que era tocado pelas lideranças deles. E aí, quando eu volto numa manifestação, tinha a manifestação da PEC 37. E a manifestação da PEC 37 já tinha uma pauta. E a pauta poderia obter uma vitória concreta no Congresso Nacional. Eu falei, opa. O que era essa PEC 37? Era uma PEC que tirava o poder de investigação do Ministério Público. E isso reforçava o poder das polícias civis. Que você consegue ter um controle político, claro, você nomeia os delegados, né? A Secretaria de Segurança nomeia os delegados nas polícias civis, então você diminuía as investigações sobre figurões políticos. Cara, é uma coisa muito específica para gerar uma movimentação assim, né? Isso, mas foi uma das datas, foi uma das manifestações ligadas a junho de 2013 foi a da PEC 37. Essa foi num sábado e a galera do Ministério Público de São Paulo participou ativamente. Inclusive a Lava Jato só pôde acontecer porque barraram a PEC 37, né? E aquela eu participei com os caras do Ministério Público. A gente afastou os organizadores bobinhos que estavam lá. Porque eu fiz um truque muito idiota de aluno de direito. Eu me apresentei pra polícia e falei, eu sou organizador e dei meu RG. Porque como ninguém falava que era organizador, pra não se responsabilizar civil e criminalmente pelo que acontecia, eu falei, eu vou falar que eu sou organizador. Ninguém fez, então vou eu. Então a polícia ficava, tem aquele cara ali. Grudei na galera do Ministério Público e a gente tocou uma manifestação, não teve um problema com vandalismo, não teve nada, foi uma manifestação legalzinha. Semana seguinte, arquivou o negócio da PEC 37, ou pedalaram ela, jogaram ela pra lá. Falei, não sou ruim nisso aí, velho. E aí eu falei, vou montar um instituto. Aí eu vou me montar um instituto, porque eu já entender como é que funciona as redes sociais. Aí eu comecei a estudar o que estava acontecendo, comecei a achar pessoas boas, e eu montei um movimento, primeiro na minha cidade, na época que era Vinhedo. Tinha um movimento Renova Vinhedo para testar. Então eu usei Vinhedo como uma célula. Juntei alguns amigos, a gente começou a ir na Câmara de Vinhedo, começou a levar as ideias que eu tava naquele liberbobismo na época, levava um negócio na Câmara, atacava um vereador do PSOL, aí foi aprendendo os métodos, Então isso tudo é 2014, bem anterior ao MBL. A ponto de a gente cria uma candidatura de um cara que era o Paulo Batista, um candidato libertário, uma candidatura de humor / ideologia. Não sei se você chegou a ver o cara do raio privatizador, um cara que voava. Sim. Isso foi criado eu, meu irmão, alguns amigos. E a gente criou aquilo como um laboratório no escritório que tinha. Isso também pré-MBL. Então a linguagem que a gente passou a usar no MBL, ela foi toda testada. Não testada como se fosse um cientista. Mas a gente foi fazendo e aprendendo no processo ao longo de um ano. E a gente já começou a entender que, se a gente monta um movimento político com ramificação municipal em âmbito nacional, nós podemos fazer algo, porque a gente consegue mudar a política em âmbito nacional, criar quadros município a município, esses caras começam a influenciar usando redes sociais, e a gente começa a crescer de forma orgânica. Quem eu vi? Eu fui ver o movimento, o Tea Party, foi um fenômeno que teve nos Estados Unidos, um movimento basicamente de classe média, reclamando de questão de impostos e tal, especialmente na gestão, acho que Obama ali. E aí eu vi como eles se organizavam, vi o site, eles têm lá núcleos municipais, então eu vou fazer aqui um movimento que tenha núcleos municipais e tal.